Ótima noite para você, Dodô, Kaique, Ricardo Melo, André Galvão. O Corinthians sempre leva penas muito pesadas quando vai ao STJD, então já se esperava que as penas fossem bastante pesadas. Sobre a barba, eu nunca esqueço uma vez, há algum tempo, Tomás, que você me disse que eu fico ainda mais bonito com a barba por fazer. Sim, Desde sim. então eu adoto esse visual da barba por fazer por causa de uma dica sua. Não, Muito parece obrigado. galã de cinema, sabe? Aquele estilo mais cafajeste e tal, enfim. Você vai bem, Belo. É só o estilo. Ele bate e É só o assopra. estilo. Não, só Seguinte, estilo, só estilo. O Corinthians estava sendo julgado em vários artigos, vários jogadores do Corinthians, por diversos motivos, na terceira turma do STJD, e o Palmeiras só estava sendo julgado por um motivo, né? E o Palmeiras acabou pegando, por este motivo, tumulto, o pagamento de uma multa de R$20 mil. Artigo 257. O Corinthians também vai pagar estes R$20 mil por causar tumulto. Então, Corinthians e Palmeiras, por tumulto, vão pagar R$20 mil. As demais coisas que aconteceram na sessão do STJD, eu acompanhei ela inteira, viu, Tomás? Durou mais ou menos 1 hora. Hoje foram 5 horas de STJD, para você ter uma ideia. A presidente, a auditora, o relator, né? Porque vários clubes foram julgados, então eles ficaram lá durante 5 horas e o julgamento de Corinthians e Palmeiras foi o último, então eles não aguentavam mais, tentaram julgar o mais rápido possível. O André, que teve aquele gesto, segundo eles, obsceno, pegou um jogo de suspensão, porque, segundo o relator, o fato do Corinthians já ter dado uma pena ao André de R$10 mil diminuiu a pena do STJD. Então o André pegou um jogo de suspensão, nem viajou a Salvador, onde o Corinthians pega amanhã o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Mateuzinho pegou 4 jogos de suspensão por causa daquele lance com o Flaco Lopes. Teve um dos auditores até falou que o Mateuzinho não quis dar um soco, que ele estava caindo e tentou se proteger, mas os outros não concordaram. E aí ele acabou pegando 4 jogos de suspensão, não joga hoje e depois tem mais 3 jogos a cumprir de suspensão, o lateral direito do Corinthians. Hugo Souza deu uma declaração ainda no campo, depois da partida contra o Palmeiras, de que o árbitro estava apitando para um lado. E ele estava sendo julgado por desonrar o árbitro, né? Ir contra a honra do árbitro. E os auditores não entenderam assim. Disseram que o Hugo Souza não quis dizer que o árbitro ele não tinha caráter, que ele estava fazendo algo de propósito. Eles entenderam que o Hugo Souza disse que ele apitava para um lado porque ele errou mais para um lado do que para o outro. E por isso o Hugo Souza pegou 2 jogos de suspensão por causa dessa entrevista, né? Lembrando que outros jogadores, treinadores e personagens do futebol já criticaram a arbitragem milhões de vezes e não pegaram nada, mas tudo bem. O Hugo Souza pegou 2 jogos de suspensão, mesmo assim ele viajou para Salvador, o Corinthians já chegou em Salvador, está nesse momento a caminho do hotel, eu estou acompanhando aqui em tempo real, a delegação está indo do aeroporto para o hotel lá em Salvador, e o Hugo Souza está junto, porque o Corinthians está tentando um efeito suspensivo para que ele jogue amanhã contra o Vitória, já que ele pegou mais de uma partida. Então o Corinthians está tentando um efeito suspensivo para o Hugo Souza, ele viajou com a delegação. Se ele não jogar, joga o Cauê, jovem de 22 anos de idade. O Breno Bidon, que estava sendo julgado por brigar sozinho, né? Brigar com ninguém, porque disseram que ele estava brigando, mas brigando com quem? Só ele foi citado, né? Tanto que ele foi absolvido. Quiseram colocar lá o nome do Breno Bidon, não sei porquê, ele foi absolvido porque ninguém briga sozinho, né? A não ser no filme Clube da Luta. O preparador de goleiros do Corinthians, Tomás, esse foi outro, Luiz Fernando Santos. Ele acompanhou o Luigi ao Gecrim, da Neoquímica Arena, porque 2 seguranças do Palmeiras acompanharam o Luigi, que o Luigi foi prestar o BO, o boletim de ocorrência, e o preparador de goleiros do Corinthians também foi prestar o BO.
Só que ele acabou não prestando o boletim de ocorrência. E todos lá, segundo o relator do caso, estiveram como vítimas e culpados. Todos, porque eles se envolveram na mesma briga. Então, os auditores não entenderam por quê, nem eles entenderam por que o nome do Luiz Fernando Santos, preparador de goleiros do Corinthians, estava aqui, se os outros não estavam, nem o Luigi, nem os 2 seguranças do Palmeiras que estavam lá no Jecrim. Por isso ele foi absolvido também. Há algumas coisas que acontecem no STJD só com o Corinthians, né? O Corinthians atrasou 2 minutos para voltar a campo no segundo tempo e vai pagar R$2.000 por causa disso. Aí o que eu achei mais interessante, Tomás, entrou um drone e uma pipa, aliás, né? Mas principalmente um drone na Neoquímica Arena foi o que eles mais discutiram. Eles ficaram uns 15 minutos discutindo a respeito deste drone que alguém comandou do lado de fora do estádio. O drone sobrevoou a Neoquímica Arena e saiu. Até o advogado do Corinthians falou: o Corinthians não é militar para dar um tiro no drone, né? Derrubar o drone. Não tem como. E não tem como você saber também quem comanda o drone. Aí uma auditora falou que tinha que cobrir o estádio. Umas coisas que a gente ouve no STJD que eu não entendo. Mas enfim. E aí alguns auditores quiseram absolver o Corinthians, porque não tem como você impedir que alguém num bairro distante, a quilômetros de distância, comande um drone sobrevoando qualquer estádio que seja aberto. Mas mesmo assim, o Corinthians vai ter que pagar uma multa de R$10.000 por causa do drone. Então, a partir de agora, é só alguém comandar um drone em cima de qualquer estádio que o mandante vai ter que pagar R$10.000 se o STJD abriu aqui um precedente, né? A não ser que eles instalem aqueles objetos militares para derrubarem o drone em todos os estádios. Vamos importar o domo. E aí o caso de racismo. Vamos importar o domo de ouro de Israel para impedir que os drones cheguem no espaço aéreo da Neoquímica Arena. Não, teve um cidadão até que falou que podia cortar os sinais do estádio, que daí nenhum drone entrava, só que daí o jogo não era transmitido também. O drone não entra, mas você não transmite demais, o jogo, cara. Se cortar os sinais, cada coisa. Mas, Tomás, acompanhar uma sessão do STJD é divertidíssimo. Muito bom. Não para eles, porque eles fazem cara de quase dormindo, mas pra gente é divertido. E agora, algo que não é nada divertido, né? O caso de racismo que aconteceu. E o interessante, Tomás, é que o advogado do Corinthians admitiu que houve realmente racismo, que o Corinthians entregou as imagens das câmeras de segurança da Neoquímica Arena para a polícia para identificar o criminoso racista que estava dentro do estádio. E os auditores e até a presidente da terceira turma do STJD parabenizaram o Corinthians porque disseram que geralmente os clubes vão lá e falam que não houve homofobia, não houve racismo, não houve gritos preconceituosos, tanto que ninguém nunca foi punido por causa disso, só o Corinthians. Mas o Corinthians admitiu que houve racismo e os auditores parabenizaram o Corinthians até por ter admitido. Mas mesmo assim, o Corinthians vai pagar uma multa de R$80.000 e perdeu um mando de campo. Agora, não se sabe se esse mando de campo já será no próximo jogo ou se o Corinthians pode entrar com efeito suspensivo. Isso ninguém no Corinthians ainda me respondeu. Eles estão vendo lá no departamento jurídico, né? Porque a prioridade agora é em relação ao Hugo Souza. Estão tentando um efeito suspensivo para que ele jogue amanhã contra o Vitória. E depois eles vão ver essa questão do mando de campo. E em relação ao André e ao Mateuzinho, só para finalizar, o Mateuzinho não joga, deve jogar o Pedro Milans, uruguaio que já se recuperou de uma lesão e viajou a Salvador, deve jogar o Pedro Milans. E no lugar do André, algumas opções. A principal é o André Carrijo, que deve entrar, né? É a principal opção do técnico Fernando Diniz. Mas ele pode colocar por ali também o Matheus Pereira, pode colocar o Alan, pode colocar outros jogadores no lugar do André,
é a maior dúvida em relação ao time que pega amanhã o Vitória do Jair Ventura, meu caro Tomás. Muito bem, jogo difícil, Vitória vive uma boa fase e o Fernando Diniz pela primeira vez vai mexer no time, né? Até então são 3 jogos com a mesma escalação, isso não aconteceu no Corinthians desde 2021, se eu não estiver enganado, com o Silvinho. Exato. Bom, vamos lá, começando por você, Dodô, o que você concorda aí com o Belo na maioria das explanações e informações dele? Foi pesado, Mateuzinho, por exemplo, 4 jogos, Hugo Souza 2 jogos, dava para ter ficado só com a suspensão automática no caso do Mateuzinho, dava para não ter punido o Hugo Souza pelas declarações que deu, o que você pensa sobre isso? Ah, cara, assim, volta tudo naquilo que eu tava falando, né? Que se cria-se uma atmosfera, uma situação, os caras exageram na dose, né? Eu acho que não precisava, assim, é muita punição, é muita coisa e é aquilo que eu tô falando, desses assuntos ultimamente, é claro que teve um monte de situação, mas menos, né? Eu concordo plenamente. Né? E vida fácil pro jogador, né? Tudo é suspenso, né? Menos. Tem jogador que adora ser punido, eu acho. Agora, a gente tem essa cultura aqui no Brasil, Galvão, talvez você discorde de mim, do Dodô, do Belo, mas de tirar o protagonista do espetáculo. Eu entendo que tem tanta coisa errada que é feita que ninguém nem observa, né? A falta de fair play dentro de campo, antijogo, o que o Kaique acabou de citar, o jogador que nem é tocado e coloca a mão na cara para tentar ludibriar o árbitro e coloca o estádio em polvorosa. Mas será uma declaração infeliz depois do jogo do Hugo? 2 jogos? Ontem a gente brigou aqui, né? Não foi quarta-feira que eu fiz o Não programa. Comigo, porque você nunca briga comigo. Pô. Não, com o Benja, com toda a turma. Você tem paciência comigo. Por conta da punição do STJD, que o problema da punição do STJD para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, é que ela não tem coerência com nada, né? Ela não tem coerência com nada. Então... Você diz comparada com outros julgamentos de treinadores. Exato. Então, a mesmíssima coisa precisa ser dita agora, né? Essas punições ao Corinthians, veja bem, o fato do Corinthians ter sido mais julgado que o Palmeiras é indiscutível, porque o Corinthians teve muito mais a ver com o que aconteceu no domingo do que o Palmeiras. E esse é um ponto. O julgamento eu defendi aqui. A gente até discutiu também, eu e o Marco Belo. O julgamento eu defendi. Agora, as punições, elas não são justas na medida que a lei não é igual para todos, cara. Não é igual para todos. Não existe isso, cara. Quer dizer que o Hugo Souza agora foi o primeiro jogador a falar mal de um árbitro depois de um jogo? Cadeira. Ué, o Neymar não falou que o juiz estava de Chico? Pois é. O Neymar não falou isso? Ué, cadê o julgamento? O Rogério Ceni reclamou da arbitragem na última rodada também. Então, cadê o julgamento pro Neymar? Você entendeu? Então, esse tipo de coisa que não dá para aceitar. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é de agora, não. É desde que começou o Campeonato Nacional, né? Em 1959, claro, não existia na época um tribunal dessa forma, mas é uma figura de linguagem. Desde sempre, o STJD, ele não é sério e não passa credibilidade para as pessoas. Ninguém acredita neles. Ninguém acredita neles. Os julgamentos são todos políticos. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão usando como exemplo Abel Ferreira. Só que eles não vão ser iguais com os outros. Eles estão usando como exemplo o Corinthians, porque o derby é muito grande, todo mundo viu. Mas eles não vão ser iguais com os outros. A gente já sabe. A gente já sabe. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida? É isso que eu quero perguntar para você, ouvinte da TMC e todos aqui no estúdio. Alguém tem alguma dúvida que se acontecer a mesmíssima coisa, idêntica, no jogo Mirassol e Vitória, ninguém vai dar importância? Não, é assim que funciona no futebol brasileiro. Você acha que alguém vai prestar atenção se o treinador do Mirassol reclamar do jogo com Vitória? Não vai acontecer nada, cara. Não vai acontecer coisa nenhuma. Porque ninguém presta atenção nesse jogo e não interessa pro STJD. Depois da demora do STJD e do resultado do julgamento do STJD, no caso o Bruno Henrique, eu abri mão. Eu não acredito em mais nada que venha de lá. Fora esse histórico de favorecimento ao Flamengo, que é notório, né, nas decisões do tribunal. Que é notório.
Então, cara, desculpa, não dá. Pra mim, essas punições, a gente poderia dizer que são justas, como o do Abel Ferreira, que ia falar, não, o Abel merece mesmo, porque ele tá toda hora sendo expulso. Desde que existisse uma equidade, uma coerência. Não existe, cara. Ô Melo, e como é que fica o Corinthians sem o Hugo Souza, provavelmente, para pegar o Vitória amanhã? Jogo que você vai transmitir aqui na Transamérica, se eu não estiver enganado? Sou eu. Boa. É o seguinte, eu queria falar um pouquinho Fica à vontade. Da punição. Ô Melo, desculpa. Tempos difíceis que a gente vive em termos de justiça no país. Nem me fale. Né? E a falta de critério é um absurdo, né? O Belo acabou de dizer, né? O Rogério Ceni espinafrou esses dias a arbitragem lá, não deu nada. O Galvão também falou, o árbitro tá de Chico, não deu absolutamente nada. Pô, o cara falou mal do árbitro, criticou, e o cara leva 2 jogos de gancho. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. É pra aparecer, porque é o Corinthians, quer aparecer em cima do Corinthians. Mateuzinho, 4 jogos de suspensão. Pô, você viu o lance? O Flaco Lopes agarrou ele pela perna. Agarrou. Mas não justifica, ele deu um soco na cara, né? Não foi ele deu um soco. Não, Melo. Foi um tapa. Melo, ele tentou dar uma cotovelada e depois ele deu um soco. A mão fechada, Melo. A mão fechada. É o único que eu discordo de você. O cara tem que se garantir muito pra dar na cara do outro cara. Mão aberta. Não, você tá brigando com a imagem, Melo. O cara também não pode pegar e segurar o cara pela perna. Ele foi tentar desencilhar. Mas vai comparar uma puxada na perna. A única que eu concordo é do Mateuzinho. O resto eu acho uma vergonha. 4 jogos pro cara tentar desencilhar. Poderia dar até mais. Porque o Mateuzinho se acha mais homem que todo mundo. O cara não joga mais. O Mateuzinho se acha mais homem que todo mundo. Concordou com você, viu, Melo? Chegou os caras. O Mateuzinho se acha mais homem que todo mundo. Acaba com a carreira. O Mateuzinho ele tentou tomar cartão vermelho. O Mateuzinho tentou tomar cartão vermelho desde o primeiro jogo. Inclusive 4 jogos é um favor pra torcida do Corinthians. Porque ele se acha mais macho que todo mundo. Um dos auditores concordaram com o Melo, viu? Um dos auditores, eram 3, falaram exatamente o que o Melo tá falando. Os 2 jogadores trançaram as pernas, o Mateuzinho tava caindo, tentando se desvencilhar do adversário, aí ele com a mão aberta pôs a mão na cara do adversário e do Flaco Lopes. E isso foi considerado uma agressão, que não foi um soco, e sim ele tentando se desvencilhar. Tentou se desvencilhar na cotovelada primeiro. Não foi aí depois não, ele tentou dar uma cotovelada, se desvencilhando, fingindo que era se desvencilhando. Igual o André fingiu que tava arrumando o calção. Aí depois, na sequência, com a mão fechada, ele dá. Você assistia Chaves? Você lembra do croque que o seu Madruga dava no Chaves? Foi igualzinho o movimento dele na cara do Flaco Lopes. 4 jogos, pra mim, ele foi expulso, era só cumprir a suspensão. Pro Kaique, banimento no futebol. Você queria banimento do árbitro, porque você queria banimento do árbitro que marcou o pênalti. Sacanagem só acontece com o Corinthians. Perder outro mando de campo. Coisa que o Corinthians não tem controle disso, cara. Quer dizer que no próximo derby, que vai ser lá no campo do Palmeiras, que na ocasião não chamará mais Allianz Parque, terá outro nome. E se chegar lá um gaiato, meter um drone lá, quer dizer, pode perder mando de campo, isso vai virar festa, pô. Não, isso é um absurdo. Essa questão do racismo, eu entendo que precisa haver punição. Não tem como... Né, a gente... a punição é pelo racismo, não pelo drone. Não, mas tá bom. Tem a punição do drone também, que é bem absurdo. Não, mas tô dizendo, a punição do jogo... o Corinthians perdeu o mando pelo por causa do racismo. Não a do drone é um absurdo. Qualquer rival pode subir um drone no estádio do outro. Mas peraí. Sobre o racismo, tem que ser punido. O cara tem que ser identificado e o Corinthians tem que entrar com processo para ele pagar os prejuízos. Nós teríamos uma renda aqui de 4 milhões, o senhor vai arcar. Agora é o seguinte, o Corinthians não tem culpa que entrou um idiota lá pra falar a asneira que ele falou. Não, veja bem. Não tem mesmo. Não é? Porém, até agora ninguém identificou o racista, né? Que essa é uma situação que está lá prevista, que se você identifica, se você toma providências contra essa pessoa, você está fazendo a sua parte também contra o racismo. Né? Nós estamos aqui cobrando a semana inteira. Até agora não apareceu
o autor da injúria racista. Mas Até aí agora. não por falta de ajuda do Corinthians. O Corinthians está A tentando. imagem o Corinthians está sendo punido por ter sido incompetente, entendeu? Eu entendo a punição, Galvão. Eu entendo que algo sempre tem que ser destacado quando o maldito do racismo aparece no estádio, em qualquer situação, e a mesma coisa com homofobia, com misoginia, com o antissemitismo. Mas eu não consigo deixar de achar injusto, porque, de fato, né, o Corinthians tenta ali resolver a situação, mas não conseguiu. E aí vai perder um mando de campo. E também eu entendo os dois também eu lados concordo, da moeda, o Belo vai até falar mais sobre isso, mas é até difícil, de repente, você ter uma câmera interna que pegue exatamente ali aquele setor. Porque mas assim, o Galvão falou, Nem a menina que gravou do lado do cara conseguiu. O Galvão falou o racista, né? Mas a voz me pareceu até feminina, então eu não tenho nem garantia de ter um cara. Foi uma mulher, não é é a racista. Houve uma divergência entre os auditores, porque quando o relator pediu a perda de mando de campo, um dos auditores disse o seguinte, que uma coisa é uma torcida toda cantar um cântico homofóbico, um cântico racista, ou várias pessoas fazerem algo, imitarem macaco, como fazem às vezes, né, em alguns campos. E outra coisa é uma pessoa gritar. É claro que nada é mais grave do que outro. Tudo é grave igual, tudo é crime. Mas esse auditor, ele disse que uma pessoa ter gritado, o Corinthians não merecia perder o mando de campo por causa disso, podia pagar uma multa alta e, claro, que nem o Galvão disse, tentar achar, como o Corinthians está tentando achar, a mulher, que foi uma mulher, é a voz de uma mulher racista que estava lá dentro do estádio, e o Corinthians disse, o advogado do Corinthians disse que está entregando todas as imagens à polícia e está colaborando com a polícia totalmente para achar essa pessoa, e que se achar essa pessoa, ela além de presa vai deixar de ser sócia do Corinthians, vai deixar de ser fiel torcedora, vai deixar de frequentar o estádio, não vai poder nunca mais ver um jogo do Corinthians. Então houve essa divergência sobre a diferença entre uma torcida cantar algo e uma pessoa entrar no estádio e fazer algo nesse sentido. E tem só uma pergunta pro Belo. Não defendia a perda do mando, mas os outros defenderam. Mas tem que haver mesmo essa diferença, né? Tem que haver mesmo. Claro que se fosse o estádio inteiro, acho que tinha que fechar o estádio, né? Se fosse o estádio inteiro, tinha que ser uma coisa muito mais grave, né? Não só um jogo de suspensão. Aí se fosse a manifestação lá da torcida racista do Atlético de Madrid contra o Vinícius Júnior aqui no futebol brasileiro, pelo amor de Deus, se a gente chegar nesse nível, parou tudo, né? Eu acho que, só completando, tá? Fica o exemplo, hein? Fica o exemplo. O que aconteceu no domingo na Neoquímica Arena, os corintianos ao redor poderiam ter evitado. Né? Aí que tá a minha pergunta. Porque todo mundo ouviu. A menina do vídeo, o rapaz que tá tirando uma foto ou gravando ali do lado, eles foram chamados, eu não sei se o Belo tem essa informação, se eles foram chamados para depor, para servirem como testemunha, porque pelo vídeo parece que eles estão muito perto, então as pessoas que estão em volta, lógico, com todo o barulho do estádio, muita gente não ouviu, mas alguém pode ter ouvido. Alguém ouviu, né? E servir como testemunha, exemplo, né? Poderia facilitar pro Corinthians, poderia facilitar a identificação pro Corinthians, era bom pro clube. Né? Teve uma época, o Tomás vai lembrar, teve uma época que eles estavam punindo por tudo, né? E aí, quando eles estavam punindo por tudo, isso funcionou no estádio. Quando um torcedor idiota jogava alguma coisa no campo, os caras deduravam. Um monte de gente em volta já dedurava, né? Então, que essa punição pelo menos sirva de exemplo para os torcedores terem esse tipo de comportamento. Se algum idiota do teu lado, algum imbecil do teu lado for racista, você tem que denunciar na hora essa pessoa para a polícia. Perfeito. Inclusive. Não teve no Allianz Parque, no derby? O cara jogou um objeto na direção do Hugo, e aí depois a câmera filmou, tava todo mundo apontando pra ele, e o cara segurando, e dava pra ver na leitura labial, não, daqui você não vai sair, até chegar a polícia, daqui você não sai.
Deixa eu só fazer uma pergunta para o Dodô referente à bola, ao futebol, porque amanhã tem Vitória e Corinthians. Claro que todos esses assuntos que a gente debateu, trazidos pelo Marco Belo, são da maior importância, evidentemente. Mas bola por bola, o Coringão tem chance amanhã de beliscar 3 pontos, porque o Corinthians tem o Corinthians está fora da zona do rebaixamento, mas por uma questão de circunstância. Mas se ele mantiver essa média, ele vai ser rebaixado. Não tô pregando causa, acho que o Corinthians vai se recuperar. Mas 11 pontos em 11 jogos significam, na média, 38 pontos em 38 jogos. E na história do Campeonato Brasileiro com 20 times, acho que nenhum time com 38 pontos se salvou. Então, o Corinthians precisa melhorar, precisa ganhar amanhã do Vitória, Dodô. Eu acho que, falando um pouquinho de bola, como você falou, Tomás, você olha a tabela, o Vitória tem 14 pontos. É um jogo que o Corinthians vai jogar fora de casa com 11. Se perder o jogo amanhã pro Vitória, vai ficar embaixo e pode até entrar na zona de rebaixamento. Não precisa nem perder, empatar, se empatar. Né? E o Cruzeiro ganhar do Grêmio, pronto. Tem o Cruzeiro, já entra na zona do rebaixamento. O Remo tem 8. Agora é aquela questão, o Vitória tá embalado, né, nos últimos jogos. 4 jogos sem perder. É um jogo difícil porque lá o horário do jogo é 6h30, né? 6h30? 8 horas, 8 da noite. Então é mais tranquilo, porque joga lá 6h30, 4h30. São Paulo jogou 4h30. Sofreu muito, né? Então eu acho que é um campo difícil. O Vitória é um time que joga de um jeito muito singular com o Jair. Todo atrás e jogando no erro do adversário. Foi assim ganhando do São Paulo, mesmo com um jogador a mais. E o Corinthians tem um jogo que vai ter que ter muita condição de ter a bola, porque senão vai sofrer, porque os caras querem o erro e jogarem nas costas dos seus defensores. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. A gente fala aqui muito, tá bem na Libertadores, mas a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma posição que não pode estar nessa posição. O Corinthians não ganha no Brasileiro há 8 partidas. Tem o pior ataque da competição, marcou em 11 jogos, 8 gols. Cara, parece uma maldição, é o 4º campeonato seguido, Belo, que o Corinthians não consegue ganhar 3 jogos nas 9, 10 primeiras rodadas. E nesses últimos anos todos indo bem nas outras competições, mas sofrendo no Brasileiro. O torcedor do Corinthians não tem sossego um segundo, Belo. É isso. É algo que eu sempre pergunto nos programas em que eu participo e vocês podem até falar aí, Tomás. Qual foi o último campeonato brasileiro que começou e que alguém colocou o Corinthians entre os favoritos ao título? Nossa, qual? Nem 17, né? Nem quando ganhou era colocado como favorito antes. Melhor campanha não, 17 era a quarta força, lembra? O último foi 2015, então? Não, Vitor Pereira não. Vitor Pereira tava mal. Não, mas tava ele terminou em quarto. Não, sim, o Silvinho também terminou bem. Não, mas tava mal, você recuperou. Eu tô falando antes do campeonato. Não, antes do campeonato Faz tempo. Não 2015 sei. não? Não, 2015 o Corinthians ele vai se encontrando ao longo do campeonato. Ele começa muito bem a temporada. Eu lembro até que o Casagrande brinca, compara o Corinthians com o Barcelona e cai o mundo na cabeça dele, a maneira de jogar e tal. E aí o Corinthians é eliminado precocemente na Libertadores, nas oitavas de final, perde do Palmeiras, se eu não me engano, na semifinal do Campeonato Paulista. Aí meio que deixam o Corinthians de lado. O pênalti do Petro. Mas o time estava jogando bem. Talvez ali uma análise mais minuciosa colocaria o Corinthians entre os favoritos em 2015, mas muita gente meio que escanteou o Corinthians naquele campeonato e talvez tenha sido o bola por bola da 98, 99, né, do bicampeonato, acho que jogou mais, mas regularidade 2015 foi maravilhosa, né, a performance do Corinthians, e faz tempo que nada agora parecido acontece. A Copa do Brasil depois já, não é Copa do Brasil que tem no meio da semana? Agora é porque é Corinthians e Barra, né, Belo? Então, é Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e agora Barra e Corinthians na ressacada. É loucura. Até a Copa do Mundo é loucura, então loucura. Se você tirar a atenção do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que rebaixa, você tem problemas. Exatamente. Belo, mais um destaquezinho. Tem Barra e Corinthians na ressacada, Dodô, pela Copa do Brasil, depois tem o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e depois o Penharol pela Libertadores. É isso. Por isso que é fundamental ganhar do Penharol para, de repente, né, poder relaxar um pouquinho na Libertadores, embora seja importante ser primeiro no grupo, seja importante somar o maior número de pontos para lá na frente poder jogar em casa a segunda partida, ou nas oitavas, ou nas quartas, mas tem que priorizar em algum momento o Campeonato Brasileiro. A não ser que ganhe do Vitória, ganhe do Vasco, vai para 17 pontos, daqui a pouco a gente nem está falando mais disso. Mas tem que tomar cuidado. Seu último destaque para a gente ir para o intervalo, Marco Belo, e finalizar o Coringão. Falar que é triste, né? Seria triste também para o Santos, para o São Paulo, para o Palmeiras, para qualquer clube grande do Brasil. Há tanto tempo, quando começar o Brasileiro, a gente fala, será que pega Libertadores? Será que termina entre os 10 primeiros? Será que termina entre os 8 primeiros? Não fala mais em título.
Não se fala mais em título nesses clubes. É um negócio de outro mundo. Hugo Souza não deve jogar, então Cauê deve ser o goleiro do Corinthians. Pedro Milans na lateral direita, ou seja, 2 mudanças. O Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, aí o André Carrijo deve jogar de um lado e o Bidon do outro. Rodrigo Garro, Kaique e Yuri Alberto, a dupla de ataque do Corinthians. Lembrando que o Caio César está recuperado e está em Salvador como opção para o Fernando Diniz. Tomás. Um abraço para o Cleiton Neves, para o Alex Trigueiro, para o Tubarão da Zona Leste, um monte de fã do Marco Belo aqui também, o Gilmar São Paulino de Mauá, muita gente que está participando conosco, o Álvaro Santista de Jandira, é muito assunto hoje, também abrimos o programa com homenagem ao Oscar Schmidt, então a gente está tabelando menos aqui com os ouvintes, mas você segue participando pelo nosso YouTube e também pelo nosso WhatsApp, o 3025-1001, o YouTube no TMC Esporte. Bom final de semana para você, Belo, bom trabalho nos embalos de sábado à noite, amanhã.